Olá galera, tudo certo com vocês? Meu nome é Gustavo Oliveira Rocha, eu estou no quinto semestre fazendo análise e desenvolvimento no período noturno. Este vídeo poderá ser utilizado para fins acadêmicos nas aulas do Centro Paula Souza. Arquitetura SOA, ou Service Oriented Architecture. Então, nós estamos aqui para falar sobre o SOA, né? Pois bem, vamos começar. Afinal, o que é, né? O que é SOA? A arquitetura orientada a serviço, ou o que quer dizer SOA, né? Muito se diz sobre essa arquitetura, né? Atualmente, o pessoal que mexe com tecnologia da informação comenta bastante sobre isso, né? Alguns dizem que é uma nova tecnologia, alguns dizem que é uma metodologia, certo? Mas fato é que o SOA é um modelo de planejamento estratégico da área de TI, né? Geralmente da arquitetura corporativa, usado para integrar os serviços, né, através das interfaces de serviços acoplados. Então, uma vez que nós o conseguimos utilizar para integrar os serviços, né, em uma empresa, ela se mantém competitiva através disso, porque ela consegue ter flexibilidade, né, em conseguir efetuar as mudanças de acordo às exigências que o mercado impõe. Essa arquitetura ela visa integrar diversas aplicações, disponibilizar maior flexibilidade para mudanças e suportar os serviços independentes de diversas plataformas. Mas agora você deve estar se perguntando, né, o que são os serviços, afinal? Um serviço é uma atividade ou um conjunto de atividades que são intangíveis, que é o relacionamento entre quem fornece o serviço e quem consome. Por exemplo, um serviço de login do Facebook, né? Aquela API pode ser considerada como um serviço. E aí essa interação entre solicitação e a resposta pode acontecer de forma síncrona ou assíncrona, ou seja, instantânea, ou com o passar do tempo ele executa e acontece a resposta da requisição que foi mandada. E aí, né, esses serviços eles têm umas características bem específicas, como reutilizáveis, eles compartilham de um contrato formal, eles possuem baixo acoplamento, eles abstraem a lógica do negócio, eles são capazes de se comporem, né, de cada serviço independente, compor um serviço maior, e eles são bem autônomos nesse quesito. Os serviços, né, eles põem os seus membros através de um contrato no serviço, né? Aí no contrato lá são definidas quais as operações serão disponibilizadas, né, por ele. E aí fica presente tudo isso na interface técnica, que geralmente é um XML, no caso do SOA é o XQuery ou WSDL, que eu vou explicar mais para frente. E essas interfaces elas fazem as ligações entre um serviço e as aplicações que vão consumi-los, né? E aí eles expõem somente, né, as operações que estão no serviço. Falando em serviço, o web service é a disponibilização do serviço pela internet, que pode ser acessado de qualquer lugar por diversas aplicações, né? Os clientes enviam as requisições com as informações bem definidas e recebem de volta em resposta os dados ou enfim a funcionalidade que está no contrato. Esse web service ele tem que ser visto por um conjunto de tecnologias para atender o usuário, né? Como por exemplo contemplar o protocolo HTTP, né? Que são as transmissões de dados pela internet, estar no formato padrão de XML para uma aplicação conseguir ler o que está no contrato,
né? O WSDL, que é uma tecnologia baseada em XML que descreve de forma padronizada para o SOA a interface que o Web Service tem. Logo mais eu mostrarei. E o ODDI, né, que descreve o Registro Mundial dos Serviços e serve como uma integração. Enterprise Service Bus. Ele é o nosso barramento corporativo, né, que é o nosso barramento de serviços que fornecem abstração para as camadas na implementação de um sistema empresarial de mensagens, que é onde há troca de informações, de parâmetros e outras peculiaridades. Ele combina uma abordagem orientada a eventos e orientada a serviços, simplificando as integrações de negócio e unindo as plataformas heterogêneas e os ambientes que não se comunicavam até então. Um barramento de serviços proporciona o desacoplamento entre os consumidores e os provedores de serviços, já que os consumidores não conhecem diretamente quem fornece o serviço, a funcionalidade, né? E aí o que acontece? As alterações nesses provedores de serviços podem impactar diretamente no SB, no Enterprise Service Bus, né? Mas em geral eles são transparentes para os consumidores dos serviços. Então, geralmente quem consome o serviço, ele sabe o que acontece no Service Bus, só que ele não consegue acessar diretamente. E aí, as três principais funções, né, que o barramento corporativo serve é para o roteamento das mensagens, para ele conseguir direcionar para onde vai cada mensagem com os endpoints, a tradução dessas mensagens, ele consegue receber, ele traduz para a linguagem do serviço que foi exposto no barramento, então ele coleta o dado, ele traduz para a linguagem do barramento e do serviço, e aí ele faz a tradução de todo esse protocolo para que o serviço consiga interpretar. E além do mais, o barramento é um dos componentes mais importantes do SOA, né? Porque ele é um software de infraestrutura que torna os serviços dos negócios, né? Os serviços das áreas de negócios reutilizáveis, né? E disponíveis sempre para usuários, para as aplicações, processos e entre outras funcionalidades. E o JDeveloper é um dos softwares que fazem a integração dos serviços para expor o serviço no barramento. Porque o barramento nada mais é do que um software com uma interface própria, característica de barramentos, com uma interface mais amigável, não é linha de comando, entre outras coisas. Aí, aqui agora nós temos aqui a imagem de um barramento corporativo, como ele funcionaria. Então aqui nós temos a base de dados, né, de onde os serviços vão consumir os dados que eles precisam. Aqui é o nosso web service e dentro dele estão as regras de negócio, todas com baixo acoplamento. E aqui estão os softwares que entram no barramento certamente, e nesse meio aqui é traduzido para a linguagem do web service. Então todos podem acessar um mesmo web service sem problemas. Agora, as vantagens, né, de ter um serviço, ter uma arquitetura orientada a serviço, né, que é a reutilização, que é o serviço ele pode ser reutilizado para outras aplicações, né, como, por exemplo, o login no Facebook que eu dei agora há pouco. A produtividade, né, porque com reuso a equipe de desenvolvimento pode reutilizar o serviço em outros projetos e isso acaba diminuindo a carga horária de desenvolvimento e, querendo ou não, acaba trazendo uma economia nesse aspecto para a empresa que solicitou essa consultoria. Traz a flexibilidade, né, isolando a estrutura do serviço. As mudanças são feitas com facilidades, com grandes facilidades, né?
A interoperabilidade, que é disponibilizar o serviço independente da plataforma ou tecnologia. E a governança, né, que é o gerenciamento nos processos desse negócio. Ou seja, você consegue gerir, monitorar, extrair relatórios de todos esses processamentos que acontecem no barramento e de que forma isso impacta no negócio da empresa. Agora, algumas desvantagens, né? Que é a complexidade, porque tem uma grande quantidade de serviços que precisam ser gerenciadas. Isso acaba atrapalhando o desenvolvedor SOA na hora que ele vai expor o serviço, que ele vai montar as procedures nos bancos de dados que eles possivelmente utilizam, né? E um caso também aqui que é a performance, né? A performance depende do servidor onde o serviço fica. Então, ele vai depender consequentemente da rede de internet. Se a internet não for boa, vai, vai gerar uma queda de performance imensa, né? Agora, a questão de robustez, que é que quando existem exceções, não são possíveis de reverter com o processo implementado. E a disponibilidade, porque o que acontece? Quando a queda de rede ou queda de servidor acontece, os serviços que estão lá, eles também caem. E aí as aplicações que tentam consumir acabam não consumindo e consequentemente elas vão quebrar, né? Elas vão dar falhas e isso vai gerar uma indisponibilidade. E as questões de segurança, né? Que por conta do serviço ficarem disponíveis na rede, então qualquer aplicativo poder consumir, os dados trafegados pela rede podem ser interceptados e isso pode gerar um enorme prejuízo para a empresa, para a corporação que implementou o barramento, SOA e suas funcionalidades. Agora aqui são as boas práticas para implementar o SOA na sua corporação. Por exemplo, seguir os padrões de mercado, que é o WSI, WBPEL, que são questões de segurança, né? WSDL, que é um tipo de linguagem do SOA, que é Web Service Description Language, o DDI, e antigamente, né, se implementava bastante o Web Service com SOAP, agora que é mais com REST, não sei se vai da preferência do desenvolvedor, né? ESB, que é o Enterprise Service Bus, que é o componente principal, né, da arquitetura, porque serve para comunicação corporativa e possibilita a integração dos sistemas, como eu havia mencionado já. Né, e seguir os princípios do SOA, que é o fraco acoplamento, contrato de interfaces, serviços reutilizáveis e não manter o estado entre as camadas. Esses princípios são fundamentais para que uma implementação de SOA em qualquer empresa dê certo, né? E criar os serviços que contenham as operações atômicas. O que acontece é que isso aí, o serviço ele não deve se preocupar com os dados de outros serviços, né? Eles devem funcionar sem a transição ou o estorno dos dados que possivelmente ele vai movimentar, né? E construir os serviços iterativamente, não tentar criar todos os serviços de uma vez e começar onde isso vai trazer um valor agregado para a área, né? E aí, meus caros, aqui nós temos algumas referências de onde eu peguei esses materiais, né? Para vocês conseguirem depois consultar também. É um material muito interessante. E agora a gente vai para a parte um pouco mais prática do vídeo, né? Eu não vou implementar o SOA por completo, né? Devido a alguns empecilhos tecnológicos, como a configuração do ambiente, o servidor por barramento, né? E aí eu vou mostrar um pequeno web service que eu fiz em REST e também alguns prints
do JDeveloper, né, funcionando, como que é a interface, como que você faz para criar um web service. Eu não vou explicar muito sobre a confecção do web service REST, mas eu vou explicar o conceito em si no JDeveloper, que é a ferramenta que a gente vai utilizar aqui. Então, meus queridos, voltamos. Aqui eu vou listar alguns prints de telas que eu consegui retirar lá aonde eu trabalho, de como é mais ou menos a exposição de um serviço, como a gente consegue construir, né, fazer essa arquitetura funcionar. Aqui, então, nós criamos essas pastas aqui, você pode ver o Meet, e aí tem toda uma estrutura de pastas conforme o serviço que você vai criar para aquele projeto. E aí, essa tela aqui que nós estamos vendo, a extensão dela é USB Review, né, de barramento corporativo, certo? E aí nós conseguimos ter essa visão. Do lado direito, que está List Underline Dates, é o nosso conector com a base de dados. Então, nós vamos lá, conectamos a base de dados e ele consegue se conectar com a nuvem pelo SQL puro ou chamando uma procedure. E aí ele consegue identificar. Aí após isso, do lado esquerdo, nós indicamos o endpoint da aplicação para consumir o nosso serviço. Então, ligando uma setinha no outro, ele vai gerar esse list underline dates PPLN, que seria de pipeline, que é o processo de conversão de linguagem, da linguagem que entra, de quem está requisitando, para a linguagem do banco e vice-versa. E aí, a partir disso, é gerado o WSDL, que eu fiquei de comentar, né, que nada mais é do que a descrição em formato de XML de um web service, que, né, ele visa a padronização das descrições das funcionalidades, né, de forma independente para qualquer linguagem conseguir consumir. Aí, aqui é um modelo de WSDL que, né, é como se fosse um XML especificando ah, os nossos serviços. Aí, então, em seguida, a gente vai ter que criar um arquivo XQuery, né? XQuery é uma linguagem de consulta com alguns recursos de programação que é para fazer consulta nas coleções de dados do XML, que no nosso caso é no WSDL, né? E aí a gente especifica a requisição, né? O ID, por exemplo, no caso de um web service REST, a gente especifica o ID e aí a gente vai e arrasta, né, para o campo correspondente no banco de dados, ou seja, aquela requisição, os parâmetros de entrada da requisição, a gente tem que ligar com os parâmetros correspondentes no banco de dados. E aí, o JDeveloper, ele tem toda uma parte gráfica, então a gente, na maioria das vezes, não precisa codificar, mudar o arquivo do xQuery. E aí, então, é só a gente arrastar de um lado para o outro. Por exemplo, do lado esquerdo, aqui o RBuff, a gente vai lá e arrasta para o lado direito, né, no campo correspondente, o RBuff, que seria, no caso, o nosso banco de dados do lado direito. Aí, aqui, né, nós temos um modelinho, uma exemplificação de como é a XQuery em código, para vocês verem aqui. Depois disso, quando a gente voltar para a nossa USB View, onde a gente vai ter o nosso pipeline em verde, é só a gente entrar nele clicando e aí ele vai abrir essa telinha aqui. Que essa telinha aqui a gente vai dizer qual XQuery é a de entrada, né, de requisição, e qual é a XQuery de resposta, porque aqui ele vai converter, seja para JSON, XML ou outra padronização, e aí ele consegue converter e se conversar. E aí você fazendo basicamente isso, o nosso web service já vai funcionar.
Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar deploy no nosso servidor do barramento. E aí lá a gente testa para saber se está funcionando de fato, se ele vai trazer o código em JSON ou XML. E no JDeveloper é basicamente isso. Então, galera, entretanto, né, eu fiz aqui um web service REST no Eclipse, né, só para reforçar a ideia de que hoje em dia essa comunicação feita com SOA, né, é via web service. Então aqui no Eclipse eu usei a biblioteca do Jersey, né, aqui na lib, Jersey e o MySQL Connector, que é o meu banco de dados, né, que é o MySQL. Então eu fiz um web service bem simples que vai listar os clientes. Aqui nós temos os dados, né, CPF, nome e afins, com os getters e setters na nossa classe modelo, né, aqui no model. Então depois eu fiz a conexão com o banco de dados, certo? Aqui na nossa factory. E aqui nós temos a nossa query, né, que vai trazer os dados e vai armazenar num array list. Aí aqui na controller nós chamamos esse método e ele vai listar para a gente. Então aqui que é de fato o nosso web service. Então com a biblioteca Jersey, nessas annotations aqui de path, ele vai representar o caminho, né, a URL que vai se encontrar o nosso método de listar todos, que vai ser outra URL. E dentro desse caminho vai estar a nossa aplicação, certo? Que vai retornar a listagem de todos os dados do cliente. Aí vamos aqui startar o nosso serviço. No servidor vamos ver se vai startar tudo bonitinho. Se o Tomcat não vai apresentar erros, né? Bom, aparentemente foi tudo certo. Só que aqui ele vai dar not found mesmo porque não é o caminho, aqui não tem o caminho. Aí o que acontece, galera? Tem um aplicativo muito bacana que vocês podem encontrar na loja de apps do navegador, na Web Store, que é o Postman. E nesse Postman, ele vai testar, né? No caso, o web service é uma das principais funcionalidades. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes sobre como constrói um web service REST no Eclipse, nem como funciona o Postman. É só para elucidar mesmo e reforçar as teorias sobre a arquitetura SOA, né? Então aqui o que acontece? Nós selecionamos o método HTTP, que é post, get, put, dentre outros. Como a gente quer só pegar do banco, não vamos mandar nada, então vai ser o get. E aqui a gente coloca o caminho que a gente criou o serviço e a gente manda um downsend. Se ocorrer tudo bem, ele vai trazer os meus clientes via JSON aqui para a gente ver. Vamos lá aí, ó. Trouxe tudo bonitinho, o cliente, né, o bairro, CEP, celular e afins. Aí aqui é a nossa massa de teste. Bom, basicamente era isso que eu queria falar, né? Dar um overview de como funciona a arquitetura SOA, de como é um pouco da interface do JDeveloper e salientar que isso é muito importante, né, para o mercado e para como as aplicações legadas conversam com sistemas mais novos e haja essa integração entre diversos sistemas. É um ramo que está crescendo bastante, né? Ser especialista em SOA e demanda bastante profissionais no mercado, porque não são muitos e os que têm ganham relativamente bem. Então, eu espero ter ajudado, né, a esclarecer algumas dúvidas para quem tinha ou para quem não conhecia, acaba conhecendo e se interessando. E é isso, galera. Até a próxima.